E se eu te dissesse que o Brasil nunca teve chance? Que antes mesmo do primeiro grão de terra ser pisado, antes da primeira árvore ser derrubada, antes da primeira cidade ser fundada, o destino deste país já estava selado? Parece exagero, teoria conspiratória ou pessimismo barato, mas não é. Às vezes, para compreender uma verdade brutal, precisamos despir nossas ilusões e encarar o país como ele realmente é. Não como uma nação que deu errado, mas como uma nação programada para não dar certo. Uma espécie de experimento histórico construído para servir, não para prosperar, apenas para produzir, não para liderar, e somente para fornecer riqueza para a elite mundial, não para usufruí-la. O mais assustador é que quase ninguém percebe isso. As pessoas seguem a vida acreditando que os problemas do Brasil são apenas consequência de políticos incompetentes, de corrupção interna, de falta de educação. Mas e se eu te dissesse que isso é apenas a superfície? Que o buraco é muito mais profundo, muito mais antigo e muito mais calculado do que parece? Prepare-se, porque talvez, depois de ouvir isso, você nunca mais veja o Brasil da mesma forma. Neste vídeo, eu vou te mostrar que os problemas do Brasil não são fruto apenas da própria incompetência. Eles fazem parte de uma estrutura planejada, interna e externa, que mantém o Brasil exatamente onde está, no papel de eterno coadjuvante do mundo. Vou revelar como interesses internacionais moldaram a identidade econômica deste país, como a elite global precisa que o Brasil permaneça pobre, dividido e instável. Como o jogo já vem manipulado desde antes de começarmos a jogar. Se você continuar comigo até o final, eu prometo que você vai entender por que o Brasil não só parece destinado a não funcionar. Ele foi literalmente projetado para isso. A narrativa oficial diz que o Brasil não dá certo porque é mal administrado, porque a população é deseducada, porque a corrupção está enraizada, porque falta investimento, porque tudo é muito complicado. E embora todas essas coisas sejam verdadeiras, elas são apenas a ponta do iceberg. É fácil culpar o brasileiro comum pela bagunça do país. É fácil apontar para o povo e dizer: o problema está em vocês. Mas isso é exatamente o que uma estrutura de manipulação gosta de fazer: convencer a vítima de que ela mesma é culpada. O Brasil foi treinado para não enxergar as correntes que o prendem. Correntes históricas, econômicas, políticas e culturais que se retroalimentam como engrenagens de uma máquina feita para manter tudo exatamente como está. A maioria dos países nasceu de revoluções, guerras, disputas por liberdade, confrontos ideológicos, construção de identidade. O Brasil nasceu de uma carta de descobrimento e de uma exploração econômica imediata. Ele não foi planejado para ser uma nação forte, foi planejado para ser um inventário de recursos. Desde o primeiro dia, o Brasil foi classificado como uma riqueza bruta a ser extraída, enviada e consumida em outro lugar. Madeira, ouro, açúcar, café, petróleo, água, comida, minérios, terra, gente, trabalhadores escravizados, mão de obra barata, almas descartáveis. O Brasil nasceu como estoque, não como sociedade, como mercadoria, não como pátria. E quando um país é concebido dessa forma, quando sua essência é transformada em vitrine de recursos, ele nunca será visto, nem por dentro, nem por fora, como um terreno fértil para soberania e grandeza, mas apenas como um celeiro, um depósito, um imenso armazém de riquezas naturais. Corrupção? Claro que existe. E bastante. Mas você já percebeu como ela nunca desaparece, mesmo quando trocamos todos os nomes? Como ela se adapta, se disfarça, se reorganiza? Como a cada nova eleição surge um novo salvador? E cada um deles vira mais um capítulo de frustração. Não é coincidência. O Brasil funciona como um labirinto onde o cidadão nunca encontra a saída. E quem deveria guiá-lo
apenas muda o formato das paredes. Os problemas são estruturais, profundamente embutidos na engrenagem, resistentes a qualquer tentativa superficial de mudança. Educação precária? Óbvio. Quem controla um povo, controla sua ignorância. Um povo que lê pouco, que questiona pouco, que entende pouco, é um povo manipulado com facilidade. A educação brasileira foi desenhada para ser insuficiente. Ensina o básico para sobreviver, mas não o suficiente para transformar. Pobreza? Também parte do plano. Um país onde a maioria luta para pagar contas, não tem tempo para lutar por seus direitos. Quanto mais ocupadas as pessoas estiverem com suas próprias dificuldades diárias, menos energia terão para entender o sistema que as oprime. Violência? Uma ferramenta perfeita. Numa sociedade amedrontada, qualquer migalha de estabilidade parece um milagre. O Brasil é um país que gira em torno do improviso, da gambiarra, da sobrevivência. E isso não é fruto de acaso. É resultado de uma construção que alimenta a sensação de urgência constante, impedindo as pessoas de pensar em longo prazo. Agora vamos para a parte que ninguém gosta de admitir. Não basta olhar para dentro, é preciso olhar para fora. Porque existe um interesse enorme, silencioso e estratégico em manter o Brasil exatamente como está, rico em recursos, pobre em poder. O Brasil é o país com o maior potencial natural do planeta. Água doce em quantidade absurda. Um território que poderia alimentar quase metade do mundo. Sol, vento, biodiversidade, petróleo, minérios raros, florestas gigantescas, terras férteis. O Brasil, sem dúvidas, poderia se tornar uma superpotência. Mas o mundo não quer isso. Pense de forma simples. Quem controla os recursos do planeta, controla o planeta. E um Brasil forte significaria um concorrente perigoso, uma potência emergente, uma ameaça ao topo da pirâmide financeira mundial. Então, o que é mais fácil? Deixar o Brasil se desenvolver ou mantê-lo como está, um fornecedor barato, obediente e adormecido? Para quem está no topo do mundo, a resposta é óbvia. Imagine o planeta como uma pirâmide. No topo, uma elite financeira global. Pouquíssimas famílias, pouquíssimas corporações, pouquíssimos países. No meio, as nações que servem como intermediárias, fabricantes, indústrias, centros de tecnologia. Na base, países que fornecem a matéria-prima, que produzem o alimento, que sustentam voluntariamente ou não o topo. O Brasil está na base dessa pirâmide. Não só pela incompetência interna, mas porque interessa que ele fique lá. Um país que tem tudo para ser protagonista, mas que foi condenado ao papel de fornecedor eterno. Como se controla um país tão gigante quanto o Brasil? Simples. Não é preciso invadir um país fisicamente para dominá-lo. Basta dominar sua economia. Bancos internacionais, fundos de investimento, agendas ambientais seletivas, acordos comerciais que parecem vantajosos, mas não são. Dependência tecnológica, dependência industrial, dependência de crédito, dependência de narrativas. O mundo olha para o Brasil como um enorme supermercado natural, onde tudo é abundante, barato e facilmente explorável. Cada decisão econômica interna é influenciada, direta ou indiretamente, por interesses externos. E enquanto nós discutimos esquerda, direita, futebol, carnaval, novelas e fofocas vazias, o país é negociado por cima da nossa cabeça. E o preço? Nós já sabemos. Desde muito tempo, o Brasil é o único país do mundo que há mais de 100 anos é descrito como o país do futuro. É sempre amanhã, sempre depois, sempre uma promessa, sempre vai melhorar, mas nunca melhora.
Porque para quem realmente manda, o Brasil não pode chegar lá. O Brasil precisa ser mantido na eterna promessa, mas nunca na realização. E é aqui que vem a verdade mais brutal de todas. O Brasil não é apenas vítima de suas próprias falhas, não é apenas refém de sua história, não é apenas consequência de seus governantes. O Brasil é um país aprisionado em duas frentes. Por dentro, por uma elite interna que lucra com a miséria, que se alimenta da ignorância, que depende da desigualdade para manter seus palácios, seus privilégios e seus castelos invisíveis. Por fora, por uma elite global que não quer e não pode permitir que o Brasil se torne uma potência mundial. O brasileiro vive dentro de um tabuleiro onde cada movimento já foi decidido antes mesmo dele nascer. Um tabuleiro onde os peões acham que fazem escolhas, mas apenas seguem caminhos pré-determinados. O Brasil é como um gigante adormecido com correntes nos braços e nos tornozelos. Correntes internas e correntes externas. E o pior, as correntes mais fortes não são de ferro, são mentais. Porque o Brasil só continuará preso enquanto o brasileiro acreditar que não há saída. E é exatamente isso que fazem você acreditar todos os dias. A verdade é simples, mas sufocante. O Brasil só não dá certo porque nunca deixaram que desse. Não foi falta de capacidade, foi falta de liberdade. Não foi falta de potencial, foi excesso de controle. Mas enquanto houver alguém disposto a enxergar o que está por trás das cortinas, existe uma chance, pequena, quase imperceptível, mas real, de quebrar esse ciclo. Se esse conteúdo fez você pensar, então faça parte desse movimento. Deixe seu like, isso ajuda muito. Se inscreva no canal, porque aqui você encontra reflexões que podem mudar sua concepção de vida. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas acordem. Comente sua opinião. Quero saber o que você pensa. E claro, ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Obrigado pelo apoio, você faz parte disso.